E aí, torcedor alviverde? Bem-vindo ao canal Voz do Verdão. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo sobre o nosso querido Palmeiras. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso Verdão. Agora, vamos para a primeira notícia. Olha, o torcedor do Palmeiras tem vivido anos muito especiais. Quem acompanha o clube sabe exatamente do que estamos falando. Não é só sobre ganhar um jogo aqui ou ali. É sobre ver o time entrar em campo sempre com postura de campeão. Sempre com mentalidade vencedora. E mais uma vez isso ficou claro. O Palmeiras foi lá e conquistou mais um campeonato paulista. Mais uma taça para a coleção. Mais um capítulo dessa fase extremamente vitoriosa que o clube vive nos últimos anos. E o mais impressionante é que, para muita gente, isso já começa a parecer normal. Mas não deveria. Ganhar título nunca pode ser tratado como algo comum. Cada conquista tem seu peso. Cada final tem sua história. Cada taça tem suor, pressão e muito trabalho por trás. E esse Paulistão foi mais um exemplo disso. O Palmeiras mostrou ao longo da competição que estava preparado para disputar até o fim. Mostrou consistência. Mostrou organização. Mostrou elenco forte. E quando chegou a hora da decisão, o time fez o que precisava ser feito. Jogou com inteligência. Jogou com maturidade. Jogou com aquela frieza típica de quem está acostumado com jogos grandes. O resultado foi mais um título para a galeria do Verdão. E para o torcedor, claro, é motivo de muito orgulho. Porque quem acompanha o Palmeiras há mais tempo sabe o quanto esse clube lutou para voltar a esse patamar. Houve épocas difíceis. Houve momentos complicados. Mas o Palmeiras se reergueu. Se reorganizou. Se fortaleceu. E hoje colhe os frutos desse processo. O clube virou uma referência de gestão e competitividade no futebol brasileiro. E dentro de campo isso aparece. A cada temporada o Palmeiras entra nas competições com mentalidade de protagonista. Não entra apenas para participar. Entra para disputar. Entra para ganhar. E foi exatamente isso que aconteceu, mais uma vez no Campeonato Paulista. O time foi crescendo ao longo da competição. Foi se ajustando. Foi encontrando o melhor ritmo, até chegar na fase decisiva com confiança total. E quando o Palmeiras chega confiante em uma final, a história costuma terminar bem. O elenco mostrou personalidade, mostrou concentração, mostrou vontade de vencer. E quando a bola rolou nos jogos decisivos, o time confirmou o favoritismo. Foi um título construído com trabalho coletivo, com disciplina tática, com jogadores comprometidos com o projeto. E claro, com o comando de um treinador que já entrou para a história do clube. Abel Ferreira. Um técnico que entende muito bem o tamanho do Palmeiras. Um técnico que sabe lidar com pressão. Um técnico que cobra intensidade o tempo todo. Desde que chegou, Abel construiu um time extremamente competitivo. Um time que sabe sofrer quando precisa. Um time que sabe atacar na hora certa. Um time que não se entrega nunca. Esse tipo de mentalidade faz toda a diferença em decisões. E o resultado aparece. Mais um troféu levantado. Mais uma festa da torcida. Mais um momento de orgulho para quem veste verde. Mas no Palmeiras atual, existe algo muito claro. O time comemora, mas não se acomoda. O elenco celebra o título. A torcida vibra. Mas logo depois todo mundo já olha para frente. Porque a temporada continua. E os desafios são enormes. O Campeonato Brasileiro já começou. E o Palmeiras largou muito bem. O time soma 10 pontos em 4 jogos. Um início forte. Um início que mostra que o elenco não perdeu a concentração depois do título estadual. Pelo contrário, o Palmeiras parece ainda mais motivado. Parece ainda mais focado. Parece determinado a continuar brigando por tudo. E essa mentalidade explica por que o clube tem sido tão dominante nos últimos anos. Porque não existe relaxamento. Não existe zona de conforto. Sempre tem um novo objetivo. Sempre tem uma nova meta. Sempre tem uma nova competição para vencer. O torcedor percebe isso. Percebe a seriedade do trabalho. Percebe a entrega dos jogadores. Percebe a ambição que existe dentro do clube. E isso gera confiança. Uma confiança enorme de que o Palmeiras continuará sendo protagonista. Porque quando existe planejamento, estrutura e mentalidade vencedora, os resultados tendem a aparecer. O Palmeiras hoje é um time que entra em qualquer campeonato com respeito dos adversários, mas também com muita confiança própria.
E a conquista do Paulistão reforça exatamente isso. Reforça que o clube continua no caminho certo. Reforça que o trabalho segue forte. Reforça que o Verdão continua faminto por títulos. E para o torcedor, isso é maravilhoso. Porque não existe sensação melhor do que ver seu time sempre brigando lá em cima. Sempre disputando taças. Sempre escrevendo história. E o Palmeiras está fazendo exatamente isso. Mais um título estadual. Mais um início forte de Brasileirão. Mais uma temporada que promete grandes emoções. E se tem uma coisa que o torcedor alviverde aprendeu nos últimos anos, é uma só. Nunca duvide de um Palmeiras que entra em campo com mentalidade de campeão. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso Palmeiras. Agora vamos para a notícia. Nos últimos dias, um rumor começou a circular entre os torcedores do Palmeiras que fez muita gente parar, respirar fundo, imaginar algo que parecia impossível. O nome que começou a ecoar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e nas conversas entre amigos foi simplesmente o de Sadio Mané. Para muitos palmeirenses, só de ouvir esse nome já dá um frio na barriga, porque estamos falando de um jogador que marcou época no futebol europeu, que brilhou em grandes palcos e que se tornou ídolo de milhões de fãs ao redor do mundo. A simples possibilidade, ainda que seja apenas um rumor, já foi suficiente para incendiar a imaginação da torcida alviverde. Quando a notícia começou a aparecer em páginas esportivas e perfis que acompanham o mercado da bola, muitos torcedores reagiram com incredulidade. Afinal, não é todo dia que um craque com a trajetória de Sadio Mané aparece ligado ao Palmeiras. Mas bastou uma faísca para que o assunto se espalhasse como pólvora entre os palmeirenses. O torcedor do Palmeiras é apaixonado, é intenso, e quando surge um rumor desse tamanho, ninguém consegue simplesmente ignorar. Sadio Mané construiu uma carreira que impressiona qualquer amante do futebol. Sua velocidade, sua capacidade de decidir jogos importantes e seu talento para marcar gols em momentos decisivos fizeram dele um dos jogadores mais respeitados do mundo. Ele foi protagonista em grandes clubes europeus, conquistou títulos importantes e escreveu seu nome na história do futebol africano. Pensar em um jogador desse nível vestindo a camisa verde do Palmeiras parece algo digno de filme. Mas o futebol moderno tem mostrado que o impossível às vezes acontece. Nos últimos anos, vimos grandes nomes desembarcando no futebol sul-americano, atraídos por projetos ambiciosos e por clubes que querem se consolidar entre os gigantes do cenário internacional. E quando falamos de projeto ambicioso no Brasil, é impossível não pensar no Palmeiras. O Palmeiras vive uma fase que poucos clubes do continente conseguem alcançar. Estrutura, estabilidade financeira, títulos recentes e uma torcida apaixonada criaram um ambiente que atrai atenção no mercado internacional. Muitos jogadores passaram a enxergar o clube não apenas como um destino exótico, mas como um lugar competitivo, capaz de disputar títulos e oferecer visibilidade. Entre os torcedores, a simples ideia de ver Mané atuando no Allianz Parque já virou o tema de debate. Alguns imaginam o atacante arrancando pela ponta esquerda, driblando marcadores e levantando a torcida com suas jogadas rápidas e explosivas. Outros sonham com gols decisivos em clássicos ou em jogos de Libertadores. A mente do torcedor palmeirense não para quando surge um rumor desse tamanho. Nas redes sociais, montagens começaram a aparecer quase imediatamente. Fotos de Mané com a camisa do Palmeiras, vídeos editados com lances do jogador e trilhas épicas, comentários cheios de esperança e também de cautela. Porque o torcedor sabe que o mercado da bola é cheio de especulações, mas ao mesmo tempo ninguém quer perder a chance de sonhar. O interessante é perceber como o nome de Mané combina com a mentalidade que o Palmeiras construiu nos últimos anos. Um clube que pensa grande, que não tem medo de enfrentar gigantes e que sempre busca evoluir. Trazer um jogador com a história e o talento de Mané seria um recado enorme para o futebol sul-americano. Imagina o impacto de uma contratação dessas. O mundo inteiro voltaria os olhos para o Palmeiras. Jornais internacionais, programas esportivos, comentaristas, todos discutindo o movimento. Seria uma transferência capaz de mudar o patamar da Liga Brasileira em termos de visibilidade global. Para o torcedor palmeirense, porém, o impacto maior seria emocional. Porque o futebol também é feito de sonhos. É feito de momentos em que a torcida se permite imaginar algo grandioso. E poucos nomes no futebol atual despertam tanto respeito quanto Sadio Mané.
Há quem diga que seria difícil financeiramente. Há quem diga que o jogador ainda tem mercado em ligas ricas. Mas também há quem lembre que o futebol está mudando, e que projetos esportivos sólidos podem atrair grandes nomes mesmo fora do eixo europeu tradicional. O Palmeiras tem mostrado que sabe planejar. Não é um clube que costuma entrar em negociações irresponsáveis. Pelo contrário, a diretoria tem sido conhecida por agir com estratégia, analisando cada passo antes de tomar decisões importantes. Isso faz com que muitos torcedores encarem o rumor com uma mistura de esperança e prudência. Porque se existe algum clube no Brasil que poderia estruturar algo desse tamanho de forma inteligente, esse clube é o Palmeiras. Enquanto isso, o assunto continua crescendo. Em programas esportivos, comentaristas começam a discutir se a vinda de Mané seria possível. Em podcasts, torcedores debatem como ele se encaixaria no time. Nos bares e nas ruas, o tema aparece em conversas animadas. O futebol tem esse poder incrível de mobilizar emoções coletivas. Um simples rumor pode unir milhões de pessoas em torno de uma mesma expectativa. E quando se trata do Palmeiras, essa energia ganha proporções ainda maiores. É impossível negar que a torcida palmeirense tem motivos para sonhar. O clube conquistou títulos importantes nos últimos anos, consolidou uma identidade vencedora e se tornou referência em gestão esportiva. Tudo isso faz com que qualquer especulação envolvendo grandes nomes seja levada a sério. Porque o Palmeiras já mostrou que pode surpreender. Claro, ainda estamos falando de rumor. Não há confirmação oficial, não há negociação declarada publicamente. Mas no futebol, muitas histórias começaram exatamente assim, com um simples sussurro que aos poucos ganhou força. E o torcedor do Palmeiras sabe que o futebol também é feito dessas histórias inesperadas. Quantas vezes vimos contratações que pareciam impossíveis se tornarem realidade? Talvez esse rumor desapareça nos próximos dias. Talvez ele se transforme em algo concreto. No mercado da bola, tudo pode acontecer. Mas enquanto a especulação existe, a torcida segue imaginando. Imaginando Mané entrando em campo no Allianz Parque com o estádio lotado. Imaginando a explosão da torcida quando ele tocar na bola pela primeira vez. Imaginando gols importantes, dribles desconcertantes e noites históricas de futebol. Porque o palmeirense vive intensamente cada possibilidade que o futebol oferece. Mesmo que seja apenas um rumor, ele já foi suficiente para reacender aquele sentimento que todo torcedor conhece muito bem. O sentimento de esperança. Enquanto a bola não rola e nenhuma confirmação aparece, a torcida segue sonhando, debatendo e acompanhando cada novidade que possa surgir sobre esse possível movimento. Porque ser palmeirense também é isso. É acreditar que coisas grandes podem acontecer a qualquer momento. Se você gosta de acompanhar rumores, análises e histórias que mexem com a paixão pelo futebol, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e continuar acompanhando os próximos conteúdos. Seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo debates, histórias e emoções do mundo da bola.